falar com você, e eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Por isso, eu peço que você divulgue essa live com a sua família, divulgue essa live para os seus irmãos, para os seus amigos. É muito importante nós ouvirmos a voz de Deus, e que nesta noite, mais uma vez, nós possamos abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Amém? Eu tenho certeza mesmo, que a paz de Deus vai ser sobre a sua vida nessa noite, e que amanhã você vai acordar diferente, de uma maneira diferente. Sabe por quê? Aquele que não tem fé não agrada ao Senhor, e é por isso que eu falo para você nessa noite: pegue a sua fé, coloque a sua fé em ação, porque aquele que tem fé vai agradar o coração de Deus, e eu tenho certeza que a fé move montanhas. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Essa música chama a oferta comigo, que sentido vai também. Yeah.
e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa
desse grande amor, poder viver daquilo que Deus prometeu para nossas vidas, né? Então, eu quero nessa noite dizer para você que o pastor Manuel teve um compromisso, e ele pediu para mim fazer e tal. Então nós estamos aqui porque nós somos uma família, né? E essa família a gente anda juntos, com toda certeza ele deve estar sentindo falta, com toda certeza ele está lá com o desejo de estar fazendo, mas a próxima vez, a próxima semana ele já faz, porque é até difícil fazer o lugar do pastor, né? Mas eu quero nessa noite falar com vocês uma palavra que você já conhece muito, e ela está no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas 8 diz assim no versículo 4: uma grande multidão vinha ter com ele gente de todas as cidades, e disse Jesus uma parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio de espinhos, e não cresceu, e ao crescerem com ela sufocaram. E outra finalmente caiu numa boa terra, cresceu e produziu a 100%. Dizendo isso, clamou Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, eu quero em nome de Jesus agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui nesta noite para fazer a tua vontade. Em primeiro lugar, nós pedimos perdão pelos nossos erros, por tudo que a gente faz de errado. Limpa e nos purifica de todo o mal, porque em nome de Jesus, Pai, nós não entramos na tua presença porque nós nunca saímos. Em nome de Jesus, nós falamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que venha falar conosco, porque queremos ouvir a sua voz. Como diz a tua palavra, que tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós queremos ouvir a tua palavra, e que esta palavra, Pai, venha fazer a diferença, venha fazer a mudança. Que esta palavra, Deus, venha trazer a transformação, a mudança. Que esta palavra venha trazer a cura, o milagre, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que o Senhor visita cada um, que o Senhor fala ao coração de cada um, e que cada um possa, Deus, receber essa palavra e ser abençoados, fortalecidos, restaurados, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus, e pode aí se assentar na sua casa, né? Se você está sentado, amém, e graças a Deus. Amados, eu estava hoje meditando nesta palavra, e aí Deus me fez voltar lá atrás, aonde na criação Ele diz que Ele criou árvores frutíferas, que davam sementes, e aquelas sementes que davam aquelas árvores, conforme caía no chão ou alguém comia, o fruto era produzido outras sementes. E eu fiquei pensando nesse texto e nessa passagem inicial,
e fiquei pensando também quando ele fala, através do salmista, que aquele que sai semeando com lágrimas, com júbilo voltarão com o seu feixe na mão. Eu quero nessa noite que você abra o seu coração para tudo isso, porque nós estamos aqui para semear a semente. A palavra de Deus é a semente de Deus, é a semente que vai ser lançada, que está sendo lançada nessa noite sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E essa semente vai cair em diversos corações. Essa semente vai cair em coração duro, coração de pedra, em corações que estão cheios de espinhos, de raiva, de ódio. Vai cair em terras que vai ser pisado, o passarinho vai comer. Então Jesus estava ali no meio de uma multidão, e aquela multidão queria ouvir alguma coisa. Jesus contou-lhe uma parábola, a parábola do semeador. Mas se você olhar esse texto que acabamos de ler, ele não diz que o semeador já voltou, ele não diz que o semeador parou, porque ele diz que ele ensinou cada um de nós, os discípulos, aqueles que têm o desejo de ser discípulos de Deus, discípulos do Senhor. Ele ensinou e ele deu autoridade e poder para ir a todo canto e a toda criatura e anunciar as boas novas de Deus, lançar a semente. O que está faltando hoje é pessoas que falam de Deus, que falam da palavra de Deus. Conta uma história de dois amigos que saíram de Cuiabá no ônibus, e durante essa viagem, uma viagem longa para São Paulo, falaram da família, falaram de emprego, falaram daquilo que estavam sofrendo, daquilo que estavam passando, daquilo que estavam vivendo. Mas no caminho nenhum deles falou de Deus, nenhum deles falou da palavra de Deus. E quando chegou em São Paulo, foram descer, um olhou para o outro e falou: a paz do Senhor. Aí um disse: ah, você é cristão? O outro disse: eu sou. E você? Eu também sou. Andaram um dia junto de ônibus e não falaram do amor de Deus, não falaram da palavra de Deus. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje é simples. As pessoas estão correndo, as pessoas estão indo de norte a sul, de leste a oeste, cada um procurando fazer para você o seu melhor, e esquecendo de que nós fomos convidados para ir a todo canto e a toda criatura anunciar a boa nova. As pessoas hoje estão trabalhando, não fala do amor de Deus. As pessoas estão andando hoje, ela não diz do amor que Deus derramou sobre nós. As pessoas falam de
comida, as pessoas falam de dinheiro, as pessoas falam de roupa, as pessoas falam de desemprego, as pessoas falam de políticos, mas não fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou uma semente chamada Jesus Cristo, que foi semeado na terra. E essa semente, ela veio e foi semeado na terra por todos os cantos. Levou todas as enfermidades, levou todos os nossos sofrimentos, pagou o preço de ser chamado para fazer, mas Ele não desistiu em nenhum momento daquilo que Ele tinha que fazer. Ele não parou nenhum instante para ficar pensando o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber amanhã, não. Ele simplesmente confiou em Deus, sendo Ele o próprio Deus, mas vindo em forma de homem. Ele semeou o corpo dele, e foi através de 12 discípulos, que logo em seguida foi para 120 discípulos, e esses discípulos logo batizaram numa noite mais de 5.000 pessoas, que foram multiplicando as sementes. Jesus foi a primeira semente a ser lançada, e Ele entrou dentro de você, e dentro de você Ele produziu uma sementeira. Está dentro de você sonhos, promessas, está dentro de você coisas que Deus preparou para te dar, para fazer. Mas você quer correr atrás daquilo que você acha que você sabe, que você... Eu estudei, porque eu tenho conhecimento, porque eu fiz a faculdade, a melhor universidade, a melhor faculdade do mundo, chama-se deserto. É lá no deserto que você aprende, é lá nos vales que você aprende. E o verdadeiro cristão, ele passa pelo vale, passa pelo deserto para revelar o propósito de Deus nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão se matando, pessoas que estão desistindo da vida. Quem sabe nós somos como essa pessoa, anda 200, 300, 400 quilômetros e não fala uma palavra de Deus, nem diz que é cristão, nem diz que se entregou para Deus. Quem sabe a gente tem vergonha de dizer: olha, eu sirvo o Senhor é tudo o que eu tenho. Como aqueles homens viajando, fala da família, fala dos filhos, fala de tudo, menos de Deus. Então Jesus viu a multidão que vinha até ele aproveitou para falar. E ele falou de uma maneira que as pessoas iriam entender, que as pessoas iriam compreender. Ele disse: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu
comeu. Ele está falando de pessoas, ele está falando de sementes. Agora ele está dizendo: olha, a terra somos nós, a semente é a palavra, e muitas vezes nós somos essa pessoa que deixa a semente de Deus ser sufocada, deixa essa semente dentro de nós e não acreditamos. O diabo vem e rouba. Da mesma forma que a gente ouve a palavra, a gente se alegra com a palavra, mas logo quando vem a primeira luta, a primeira dificuldade, nós simplesmente deixamos o inimigo tirar a palavra de Deus de dentro de nós. Deixamos. Então ele estava dizendo: olha, a semente caiu no caminho, era na terra, mas aonde todo mundo passava, aonde todos passavam, e foi pisado. O passarinho veio e comeu. E quantas pessoas que nós conhecemos que é assim, vem na igreja, ouve, entra para um ouvido, sai pelo outro, não retém a palavra, não acredita na palavra, não vive a palavra, e acha que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa para ele. Mas Deus é misericordioso e ainda faz. Deus é bom, ainda faz. Então, quando nós olhamos para esta palavra, o semeador saiu a semear, a semente caiu no caminho, as aves comeram. Eu quero nessa noite te pedir, queridos, não deixe o inimigo roubar de você a semente que Deus lançou no seu coração. A semente que Deus lançou na sua vida. Aí ele diz: a outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A semente que cai sobre uma pedra, um coração de pedra, um coração duro. A palavra de Deus diz que aquele que aceitou a Cristo, recebeu Cristo com bom grado, de coração aberto, diz: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas uma pessoa que tem um coração de pedra, ele não tem essa água dentro dele. A semente entra dentro dele, ela até recebe a semente, mas ela morre, ela acaba, ela some, ele esquece, ele nem se lembra mais dela. Jesus estava aproveitando a oportunidade para ensinar uma multidão. E eu, como ministro de Deus, estou aqui falando para você que está aí do outro lado. A palavra de Deus é uma semente que você não pode deixar essa semente passar, essa semente morrer, essa semente ser roubada. Não pode. É esta semente que vai fazer com que a sementeira que está dentro de você venha fluir aqui fora. É esta semente. E aí ele diz: e outra caiu no meio do espinho, cresceu com ele
e sufocou. Aquela semente cresce, mas ela é sufocada. E aí o que ele estava querendo dizer? Olha, são sementes que caem num coração que tem ódio, raiva, mágoa, um coração que tem dúvida, um coração que não acredita, um coração que não pratica aquilo que ouve. Então eu quero nessa noite que você abra o seu coração e examine a sua vida, porque a semente é a mesma, mas a terra não é igual. A terra não são iguais. Quem sabe você até já recebeu a semente, mas ela não tinha umidade. O espinho sufocou, a falta de perdão, você não perdoa, você está com o coração sujo, cheio de mágoa, sufocou a semente não produziu, não frutificou. O que Jesus está nos ensinando é que esta palavra que eu estou lançando sobre a tua vida, se você recebe ela, e abra o coração para que ela comece a trabalhar dentro de você, ela vai começar a frutificar, ela vai começar a dar frutos, frutos na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta, frutos na vida de pessoas que você ama. Aí Jesus termina a parábola dizendo, a outra, afinal, só faltou ele dizer, até que enfim, uma semente caiu numa terra boa, cresceu, produziu 100 por 1. 100 por 1. E dizendo isto, clamou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero falar para você, que quando eu plantava soja, nós lançamos num alqueire de soja, um alqueire, 24 mil metros quadrados, nós lançamos 4 sacos de soja. No espacinho caiu uma semente, e cada semente dessa nascia um pé de soja. E aquele pé de soja que nascia, ele produzia várias vagens, que cada vagem no mínimo tinha 5 a 6 sementes. Aquele pé chegava a ficar quase quebrando de tanta vagem, e era uma semente. Quando você plantava um grãozinho de trigo e colhia um cachinho de trigo, como esse que você está vendo aqui, olha, um cachinho de trigo desse, a gente contava para fazer a pesquisa, tinha 100 a 120 grãos de trigo, porque uma semente foi plantada. E uma das coisas mais importantes, se a semente não nasce em você, se a semente não nascer em você, ela não produz sementeira, e se ela não produz a sementeira, você também não consegue semear. É por isso que eu quero te dar um conselho, e muito fácil.
Observa a sua vida. Ah, pastor, eu trabalho, o meu trabalho eu não posso falar. Eu sou até proibido falar de Deus, amém. Mas você tem a hora do almoço, você tem a hora que tem aquele momento de folga, que você pode conversar com um amigo, conversar com um irmão, falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, das portas que Deus abriu, do milagre que Deus tem feito. Mas muitas vezes a gente prefere conversar outros assuntos. E aí a gente não percebe que aquilo que a gente não fala é porque o coração não tem, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você fala de Deus é porque o seu coração está cheio de Deus. Se você não comenta Deus, não fala nada de Deus, é porque o seu coração não tem nada de Deus. Então a gente precisa olhar para nossas vidas, por quê? Porque nós estamos passando por meio de uma terra onde habita lobos, e nós estamos a caminho de um reino. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando. Eu digo para você, venha conversar comigo que eu vou contar metade da minha luta para ver se você passa igual. Venha falar comigo. Mas eu não desisto. Eu nunca fiquei triste, eu nunca subi aqui com um semblante triste para falar para você alguma coisa que eu não vivo, que a minha família não vive. Por quê? Porque nós não podemos enganar a nós. Nós precisamos olhar para nós. Olha, se eu não falo de Deus é porque eu não tenho Deus. Se eu não comento é porque eu não tenho. Mas se Deus está dentro de mim, e eu vejo isso de 10 palavras que saem da minha boca, no mínimo 8 é sobre Deus. No mínimo. Então eu quero nessa noite que você entenda, olha, até que enfim, ele diz, outra afinal. Até que enfim essa semente caiu numa terra fértil, numa terra boa, e ela produziu 100 por 1. 100 por 1. E aí ele acrescenta, quando você pode olhar do outro lado, no mesmo capítulo 8, no versículo 9, 10, tem até a explicação sobre a parábola. Aí ele fala da perseverança. Perseverança. É aquele que resiste, é aquele que não tem medo, é aquele que está firme diante de Deus. Aquele que passa pelos vales, aquele que passa pelos desertos, mas ele não desiste, ele persevera, porque só aquele que persevera que vai chegar até o final, até o fim. E nós estamos aqui dentro da igreja, nós estamos aqui, a palavra foi feita para nós, não foi feita para quem está lá fora. Aquele que não conhece a verdade, ele não sabe da verdade, mas você que foi liberto pela verdade, é você que precisa examinar a tua vida, olhar para você e começar a entender que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você não fala, é porque o seu coração está vazio.
está cheio de besteira, está cheio de coisas erradas, está cheio de coisas que desagradam a Deus. Eu só preciso entender que ele disse, olha, que haja árvores frutíferas que deem frutos, cujos seus frutos tenham sementes. E cada semente que tiver naquele fruto, se você pegar uma mangueira, ela produz milhares de manga, mas cada manga tem o seu caroço, e cada manga que você plantar o caroço, vai nascer um pé de manga, que vai produzir milhares de manga. E cada palavra de Deus que você fala, ela vai multiplicando na sua vida e na vida daquele que ouve, na vida daquele que está ouvindo. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça aquilo que o Espírito está dizendo para você. Examine a sua vida, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Coloca a tua vida na mão do Senhor e acredita, Deus te escolheu, e Deus te chamou, e Ele te deu poder, Ele te deu autoridade. Tudo aquilo que levantar vai cair diante de você, diz o Senhor. E Ele diz, através da palavra dEle, que é semente. Ele diz, se você crê aí, levanta a tua mão. Ele diz que os filhos de Deus jamais serão envergonhados, e que nós comeremos o melhor dessa terra. Mas nós não podemos tirar os olhos do foco, nós não podemos tirar os olhos do final. É lá no final que nós devemos passar, é quando nós atravessarmos do outro lado, é que nós vamos ver, e que as pessoas que não acreditaram, as pessoas que zombaram de nós, as pessoas que muitas vezes tiraram sarro de nós, a hora que Jesus, eu falei isso ontem, Laranjal, a hora que as trombetas anunciar lá no céu, através dos anjos, Jesus aparecer nas nuvens, nós subiremos ao encontro dele, e a Bíblia diz que eles vão ver, e vão dizer, eles estavam certos, só que não tem mais chance. Então eu quero que nessa noite você olhe para a sua vida, porque o semeador não voltou, ele está semeando, ele está semeando. Eu quero chamar o grupo de louvor, e quero que você olhe para a sua vida, olha para você, veja quantas palavras de Deus você fala, veja se você semeia alguma coisa durante o dia, vê que tipo de semente você tem plantado, olha para a tua vida, examina você. Não é para que você, o pastor Luiz está pregando forte e tal, não, eu não quero ver a sua alma ir para o inferno, não quero, não adianta nada, não adianta nada, querido. Olha, eu até uso uma expressão, que a palavra de Deus diz, nos ensina, de que nos adianta, é uma palavra, uma expressão, de que nos adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? De que adianta? De que adianta?
O que adianta a gente simplesmente, agora chegou a vacina, eu vou tomar vacina, amém, vai dar tudo certo, amém, glória a Deus. Mas ir para o inferno, porque não tem transformação, não tem mudança, não tem renúncia, não tem entrega. Então, queridos, você pode tudo porque Ele te fortalece, diz a palavra de Deus. Você pode tudo porque eu te fortaleço, diz o Senhor. Eis que estou indo adiante de você. Ele vai na frente nossa. Não é você que vai batendo com o peito aberto, não. É Ele que vai na tua frente, para revelar, para mostrar para você o caminho que você deve andar, o caminho que você deve continuar andando, chegar. Então que nessa noite você seja essa terra boa, que persevera diante da dificuldade, diante da luta, persevera. Continue confiando, não importa o tamanho da tua luta, o que vai importar é o tamanho do teu Deus, e o tamanho do teu Deus vai depender do tamanho da tua fé, porque existe uma coisa muito séria: Deus só pode fazer alguma coisa na vida daqueles que está próximo dEle. Aquele que está longe de Deus não tem como Ele fazer, mas aquele que está próximo, é esse que vai receber, é esse que vai poder não só cantar o hino da vitória, mas ele vai poder justificar, ele vai poder abraçar, ele vai poder chegar lá no céu, encontrar com Abraão, Isaac, Jacó, encontrar com Salomão, encontrar com Jó e com vários profetas como Daniel, como Ezequiel, como Elias, como Eliseu, e poder abraçar essas pessoas que antes de você foram jogadas em covas de leões, foram jogados no fogo, foram jogados como espetáculo em Coliseu, mas não desistiram de Deus, não abandonaram Deus. Pastor, a minha luta é grande. Então imagina Daniel na cova do leão, e veja se a tua luta é maior que a dele. Pastor, o meu sofrimento é grande. Então, olha Cedraque, Mesaque, Abidnego lá na fornalha da aflição, e vê se você está lá dentro do fogo. Abra o teu coração, querido. O semeador não voltou, ele está semeando ainda, mas vai chegar um dia que ele vai voltar. E a hora que ele voltar, ele vai recolher as sementes boas, ele vai recolher aquelas sementes que produziram. E eu quero que nessa noite você entenda isso. Coloca a mão no seu coração, enquanto eles vão cantar mais um hino, faça uma oração, fala com Deus, pede perdão para Deus, fala: Deus, eu quero ser uma semente a partir de hoje. Aonde eu passar, aonde eu entrar, vai nascer palavras de vida, palavras de vitória. Fala com Deus, fala com Deus. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz de surdo pra não ouvir tua voz dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o teu lugar no meu coração com coisas banais
e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é frágil cai, e me encontrei no chão e lembrei da tua voz. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. E fiz de tudo pra não ouvir tua voz dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o teu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, e me encontrei no chão e lembrei da tua voz dizendo te amo. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de Pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim, olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de Pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim. Senhor, em nome de Jesus eu oro em favor dos teus filhos. Eu peço ao Senhor que visita cada um nas suas casas, todos aqueles que estão participando da live. Que o Senhor, Pai, faça com que cada coração aberto entre essa semente e que venha produzir uma sementeira na vida de cada um. Que nós possamos, Pai, verdadeiramente estar no centro da tua vontade. Que esta palavra, Pai, venha continuar dentro de nós, como diz a tua palavra, palavra de perseverança, é a palavra de vida eterna. Perseverança, palavra de vida eterna. Que nós continuemos assim, Pai, nos entregando. Que nós continuemos assim, Pai, confiando, esperando no Senhor. Que esta palavra, Pai, não volta vazia para o Senhor, mas que esta palavra venha produzir os frutos, frutos benditos. Que esta palavra venha trazer, Deus, tudo aquilo que foi perdido. Aquele desejo de orar em línguas, aquele desejo, Pai, de jejuar, aquele desejo de orar, aquele desejo de ler a Bíblia, que esta palavra venha produzir frutos benditos ao Senhor, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Visita todos os doentes, visita, Pai, todas as pessoas que estão enfermas com essa Covid, Deus. Eu creio em nome de Jesus que da mesma forma que apareceu, o Senhor tem poder para fazer desaparecer. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor tem poder, porque o Senhor é Deus. Eu creio que um sopro do teu Espírito acaba com tudo isso. Que o Senhor venha fazer isso na vida de cada um, Pai, na vida de cada um, e que nós possamos continuar, Pai, sendo um servo
semeador, um levita, um sacerdote, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, amém. Vou te dar a benção, vou dar a benção apostólica para você. Olha, quinta-feira, pastor Alexandre está fazendo a live. Olha, quero agradecer todos que estão aí participando. Creia, o semeador não voltou ainda, a semente está sendo lançada, só falta você abrir o seu coração. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolação do Espírito Santo de Deus, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Como ministro do Senhor, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro que esta semana será uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Amém. Amém.